Lili Nascimento está com a gente, porque o Corinthians fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas depois acabou sofrendo a virada na segunda etapa. Então, ainda tem, né, Lili, um pouquinho de pressão para o Corinthians voltar a conquistar pontos no Brasileiro. Fala, Bruno, bom dia, beijo pra você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes. Digamos que um pouquinho de pressão, não muita pressão pro Corinthians na noite de hoje lá no Beira-Rio. Pela sequência no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas consecutivas, né? Perde pro Lanterna Sport, perde também para o Flamengo dentro de casa da forma que foi construído o jogo, né? Então é claro que o torcedor fez duras cobranças e pressiona aí o timão para a partida dessa noite. O Corinthians é o 13º colocado na tabela, tem 29 pontos, a situação não é confortável. Os times que estão abaixo têm jogos a menos, somente o Vitória tem a mesma quantidade de jogos, tá? As outras equipes abaixo do Corinthians têm jogos a menos a fazer, então o Corinthians precisa sim pontuar, mas tem problemas para essa noite. 5 jogadores estão no departamento médico: o Garro, o Carrilho, o Memphis, o Charles e o André Ramalho. No caso do Memphis, o que era apenas, né, e o que é, o clube continua afirmando, um edema na posterior da coxa direita, já tem mais de 20 dias que ele está afastado. Então fica aquela dúvida se pelo menos contra o Mirassol no final de semana ele irá entrar em campo, porque depois tem data FIFA, né? E aí ele deve jogar pela seleção da Holanda. Agora, mais um desfalque importante é o Yuri Alberto, levou o 3º amarelo contra o Flamengo, então ele desfalca também nessa noite essa partida que o Corinthians vai em busca dos 3 pontos para se restabelecer ali na tabela e também tirar a má impressão dos últimos jogos. Agora fica a dúvida como o Dorival vai montar o ataque. Ele tem várias opções, né, digamos assim, porque o Guinegão deve ser titular, mas aí quem vai fazer dupla com o Guinegão, né? Tem a questão aí do Romero, também tem o Kaique, Thales Magno e o Vitinho, que chegou a treinar aqui no CT Joaquim Grava em dupla ali com o Guinegão. Pode ser uma opção também para a partida dessa noite, que sim, Corinthians entra pressionado em campo, mesmo jogando fora de casa, e sabe que o Inter é um adversário direto ali na tabela, Bruno. Os dois estão colados, né, Lili? Mesma faixa da tabela, mesma pontuação, sim. Então é um jogo importante sim para os dois. Corinthians com desfalques, mas nessa partida também tão importante contra o Colorado. Vamos falar de Inter e Corinthians, porque também tem esse jogão de bola de 2 times que estão lutando contra o rebaixamento, e é o Internacional e o Corinthians. Fã do esporte, aqui no Estádio Beira-Rio, o encontro entre 2 equipes que precisam se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Inter e Corinthians se enfrentam às 7h30 da noite dessa quarta-feira. O Inter vem de derrota no Clássico Grenal, empate contra o Juventude na Serra Gaúcha. E o Corinthians, que vem de derrotas para Sport Recife e Flamengo. Aliás, o jogo vai marcar o reencontro do técnico Ramon Dias com o Corinthians, né? O Ramon, que recentemente dirigiu o Corinthians, foi campeão paulista, agora fará o seu 2º jogo com o Internacional, primeiro dele aqui no Estádio Beira-Rio. Bastante preocupado o Ramon Dias com o setor defensivo do Inter, que vazou nos últimos 14 jogos, e para esse jogo contra o Corinthians, ele tem o retorno de 3 titulares justamente no setor defensivo. Os 2 laterais, o Bernabé e o Aguirre, e o zagueiro Juninho estão de volta. O goleiro Rocher segue fora, vai ter o Antony uma sequência no gol do Internacional. Sabemos que a gente em casa não pode perder ponto. Sabemos que temos que recuperar essa fortaleza que quando você venia a jogar em casa era muito difícil jogar. Mas acho que quarta-feira já temos que voltar a página e fazer um grande jogo em casa. O Corinthians terá 5 desfalques para essa partida. 3 jogadores que já vêm fora, como o Charles, o Carrijo e também o Garro. O Memphis Depay ainda não terá condições e o Yuri Alberto suspenso pelo 3º cartão amarelo. Falta a bola entrar, falta a gente ter mais concentração na defesa, falta a gente estar mais concentrado durante todo o jogo. Acontece, futebol dessa maneira, a gente precisa lamentar hoje e amanhã tem que estar pronto para poder buscar esses resultados que a gente está perdendo. 2 times pressionados pelos últimos resultados, querendo se afastar da zona do rebaixamento. É esse o confronto que a gente vai ter aqui no Estádio Beira-Rio, repito, 7h30 da noite dessa quarta-feira, um jogaço para acompanhar entre Inter e Corinthians. Pois é, jogaço mesmo de 2 equipes como do tamanho de Inter e Corinthians lutando contra o rebaixamento. O Internacional tem boas notícias, né? Voltam então os seus laterais, o Aguirre e também o Bernabé. Aí do lado do Corinthians não tem o Yuri Alberto, que poderia utilizar da sua lei do ex. O Yuri Alberto é sempre muito bem, vai sempre muito bem contra o Corinthians, e também não tem Memphis ainda. André,
É aquele jogo desesperado, segundo jogo apenas da família Dias à frente do Internacional, mas é um Corinthians vai ter que partir para cima, porque começa a se complicar na competição. O Internacional também começa a se complicar na competição. Vai ser o jogo dos desesperados. É um jogo de complicados. O Garro também não vai jogar, né? Não, então, ainda não. Se o primeiro tempo com o Flamengo mostrou que o Corinthians tem condição de ser um time competitivo, que marca bem, é insinuante com a bola, consegue pressionar o adversário, torna o jogo mais a seu caráter, aquilo que ele quer fazer, e de fato comprovou, a sequência do Corinthians ela é muito ruim. Perdeu fora de casa para o Lanterna, que tinha ganhado uma partida em casa no campeonato. Perdeu em casa para o Corinthians, tendo possibilidades de ou vencer ou não perder. Perdeu ao final com aquele gol do... Quem fez o gol? Do Corinthians? Luiz Araújo, gol do Flamengo. Do Flamengo. E foi uma derrota merecida, porque o Flamengo tomou conta do jogo no segundo tempo. E perdeu também o Yuri Alberto, né? De tudo que foi comentado a respeito, o pênalti, a forma como ele bateu, depois ter feito o gol no começo do segundo tempo, e ter se comovido e chorado. Eu acho que muitas coisas foram ditas a respeito dele, algumas exageradas, outras não. Mas pouco se comentou, na minha opinião, o fato de na celebração do gol, ele ter tomado um cartão que ele sabia que ele não podia tomar. Sim. Né? E eu compreendo, dentro do campo deve ser muito complicado segurar as emoções em alguns momentos. Então é por isso que jogadores às vezes cometem atitudes completamente tresloucadas, disciplinarmente falando, né? Brigam, etc., discutem com adversários, com colegas, com o próprio treinador às vezes, etc. O jogo ele é quente, mas o Corinthians não está numa posição em que os seus jogadores podem descartar partidas dessa maneira. Mesmo que a ocasião seja uma coisa difícil de descrever, ou quase impossível de descrever, que é um gol, ainda mais para quem tinha passado o que o Yuri Alberto tinha passado no primeiro tempo. Mas aí ele foi lá na galera, é uma cena bonita, o torcedor o reconhece, o recebe, acolhe, abraça, vibra com ele, é legal. Mas é proibido. A gente pode discutir se essas coisas devem ser motivo para cartão ou não, tudo bem. Mas a regra mostra, e assim de uma maneira muito clara, que o jogador não pode fazer isso. Ele sabia o que estava acontecendo, que ele estava pendurado, e ele é um dos jogadores que desfalcam o Corinthians nesse jogo complicadíssimo. O Internacional também muito, muito tenso, muito preocupado com a sua posição. Começo de trabalho de uma comissão técnica nova, que conhece o Corinthians. Vai ser um jogo mais difícil, a meu ver, para o Corinthians do que para o Internacional. Será? É um Corinthians que joga melhor do que o Internacional. Pelo menos mostrou isso no jogo contra o Flamengo. Concorda? Em termos de jogo, primeiro tempo, o Corinthians realmente fez uma excelente partida. Então, Ramon Dias estreando em casa, reencontrando o Corinthians. Duas equipes que precisam se afastar do Z4, Elton. Que jogo difícil, né, Edu? Porque o Internacional, fato, né, não vive um bom momento. E eu acho que psicologicamente é um time que ainda não conseguiu se recuperar de uma sequência de desempenhos ruins, não só de resultados. Porque a derrota para o Palmeiras, aquela goleada, né, um time que jogou muito mal, perde o Grenal na rodada seguinte, jogando em casa, tendo a oportunidade, inclusive, no pênalti de empatar o jogo no final, e aí vem a demissão do Roger Machado, um jogo ruim contra o Juventude. Então é um Internacional que não vem aí psicologicamente muito bem por conta desses desempenhos abaixo, que consequentemente geram resultados ruins. Contra o Corinthians, que fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mas viu ali o banco de reservas do Flamengo e a intensidade do adversário fazer a diferença, e o Flamengo acabou vencendo o jogo. Acho que o Corinthians vive um momento um pouquinho melhor. Por conta dos desfalques, isso reduz um pouco também esse favoritismo por conta dos últimos jogos. Perder por Sport foi realmente um resultado que estava longe, né, de ser possibilidade, e volta para casa para enfrentar o Flamengo e perde num jogo absolutamente normal, Edu, mas vinha de uma sequência invicta, né? O Corinthians vinha fazendo bons jogos de classificação na Copa do Brasil, de vencer esse Vasco que a gente falou, né, que foi a última derrota do Vasco, inclusive, de um bom jogo contra o Palmeiras, né, que acabou empatando por 1-1. Então é um jogo que mostra um equilíbrio, um jogo bem encardido dessa rodada do Brasileirão. Antes da gente falar do jogo, deixa eu te dizer que o Memphis Depay treinou finalmente
participou, né, começou a sua transição física, já está treinando normalmente e a tendência é que até o final de semana participe de mais atividades e esteja à disposição do técnico Dorival Júnior no fim de semana, no sábado, na Neoquímica Arena, diante do Mirassol. Mirassol, sensação do campeonato, clube revelação, inacreditável que faz o Mirassol na sua estreia na Série A. É o melhor estreante de todos os tempos na Série A do futebol brasileiro e por isso não será um jogo fácil. O Mirassol ainda vem de uma derrota, né, para o Atlético Mineiro na rodada passada, né, ainda vai jogar nessa rodada no meio de semana, mas no final de semana perdeu para o Atlético Mineiro, com um jogador a mais, inclusive, estava o Mirassol, numa derrota meio inexplicável, né? Então o Mirassol provavelmente, né, vai querer se recuperar, tem feito os grandes jogos, beliscado pontos, então, e o Corinthians está numa fase muito ruim dentro de casa, né? São 7 jogos consecutivos como mandante sem vencer. Então esse jogo é super importante, o Memphis vai estar de volta, provavelmente não começando o jogo, né? Vamos ter que aguardar, mas estando à disposição do Dorival. Antes tem Inter e Corinthians. Inter e Corinthians com novidades e dos dois lados, tá? E como eu sou um jornalista gaúcho e arquirrival do Internacional, corintianos, tamo junto. Mais do que nunca nessa partida, porque muito me interessa o que está fazendo o Inter. O Inter está numa condição difícil de tabela. Não que o Corinthians esteja numa condição muito melhor. Tá melhor, não muito melhor. Mas o Inter tá, até pela fase, pelo momento que vive. E eu vou te passar exatamente o que está acontecendo, porque eu sou um cara que me informo bem sobre as coisas do meu rival. Então vou dizer para vocês como que o Inter de Ramon e Emiliano Dias